Sport também é intenso, mas eu não vou te poupar não, viu, Henrique Fernandes? Boa tarde. Não, tá com o tanque cheio, tudo bem? Hoje tem jogo difícil pro Atlético, da questão física também, porque Cuiabá costuma ser muito seco, campo um pouquinho mais duro, muito desgaste, até por isso a gente deve ver um Galo bem mudado hoje, né? 6h30 da noite, transmissão do Premier. Hulk nem viajou pra essa partida. Nem viajou. Poupado. Espaço pra uma galera, né? Isso, o Hulk a gente sabe que vai ser poupado, eu acho até que outros caras que viajaram não vão começar jogando, depois a gente vai falar no campinho, mas sem o Hulk, acho que a lacuna pode ser ocupada por dois caras do elenco, um deles o Vargas, sem dúvida, que é quem tem entrado no lugar do Hulk nos últimos jogos, é um cara que a torcida tem ali amor e ódio, já teve momentos que teve mais em alta, mas o Milito gosta dele, tá tentando recuperar o chileno, o treinador que tem língua hispânica, que fala espanhol, costuma falar que é jogador de hierarquia, né? Esse é um jogador de menos hierarquia, um jovem, o Cadu, que a gente tá vendo que é a outra opção. Acho que qualquer um dos dois pode suplantar o Hulk em termos de posição, mas em termos de qualidade, nenhum deles consegue. O Hulk é o melhor jogador do elenco. Eu tô curioso pra ver esse campinho, se vai ter mais mexida. O nosso GE. Globo preparou, Legal. Né? Vamos ver aqui qual é o campinho que o nosso GE. Globo preparou. Com o Arana titular, que é algo que acho que pode não acontecer, porque o Arana vem numa sequência muito grande, o Scarpa poupado com o Alisson aparecendo no time, essa é a aposta dos nossos setoristas. O Hulk fora, a aposta dos setoristas é que o Vargas começa jogando, eu também acho que vai ser o Vargas, mas hoje um time bem mudado, até pra questão física ser preservada, para que o time possa sobrar fisicamente no jogo e conquistar os pontos lá contra o Cuiabá. E terça-feira tem duelo importante contra o Sport pela Copa do Brasil. Mata-mata. Alguma coisa pro Atlético ficar de olho, que tem um certo cara voltando. Cara, voltando a ser relacionado, chatíssimo de se enfrentar. O Deivinho volta hoje, o Davidson ficou fora dos últimos 2 jogos do Cuiabá. A diretoria disse que foi uma questão de indisciplina. O empresário do Davidson disse que não teve indisciplina nada, que foi uma decisão da diretoria. O fato é que ele volta a ficar à disposição e aí é um cara que demanda atenção. Não deve começar jogando, mas deve entrar ao longo do jogo. Então acho que é um atacante que o Galo tem que ter atenção especial. Maurício, muito boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. É isso, né? O Hulk foi poupado pela comissão técnica do Atlético, permaneceu aí em Belo Horizonte, muito provavelmente vai ser substituído pelo Eduardo Vargas, chileno, no jogo de hoje contra o Cuiabá. O Atlético desembarcou aqui na cidade ontem à noite. Muitos torcedores atleticanos foram até Confins, né? Para dar aquela força para o time que está vivendo um bom momento, e também tinha torcedores atleticanos para recepcionar os atletas na porta do hotel onde a equipe está hospedada aqui em Cuiabá. A equipe veio num voo fretado, e esse voo fretado é uma das estratégias adotadas pelo clube para tentar diminuir os desgastes, né, dos atletas e também para otimizar o tempo, já que o Atlético não está tendo muito tempo para treinar. O Milito assumiu a equipe há um mês, já comandou o Galo em 8 partidas e ainda não teve uma semana cheia, né, uma semana livre só com treinos. Ele inclusive tem falado muito nas entrevistas coletivas que precisa administrar a minutagem dos atletas para que todos estejam bem em todas as partidas, até por isso, além, né, da saída do Hulk, a gente espera outras mudanças na equipe do Atlético que enfrenta o Cuiabá hoje. Lembrando que terça-feira o Galo também estreia, né, na Copa do Brasil, competição que tem relevância esportiva e financeira importante para o clube. Outro motivo para o Milito mexer na equipe. Maurício. Muito quente aqui em Cuiabá, Maurício. A máxima prevista para o dia de hoje pode alcançar os 37 graus. Agora a temperatura está mais ou menos entre 34 e 35 graus. Vai estar um pouquinho mais fresco na hora que a bola rolar, né? A partida é só um pouco mais tarde, mas ainda assim a temperatura deve estar acima dos 30 graus. Lembrando que Cuiabá, né, está 1 hora antes do horário de Brasília, do horário aí de Belo Horizonte. Então o jogo por aqui começa às 5h30 da tarde, um horário que ainda vai estar bastante ensolarado. O gramado está em excelentes condições. O pessoal terminou agora há pouco de fazer o reforço, né, da marcação das linhas. O estádio também tem uma estrutura muito boa, né? A Arena Pantanal é um estádio de Copa do Mundo com capacidade para cerca de 43 mil pessoas, mas a expectativa de público é que não é muito alta. São esperadas cerca de 8 mil pessoas para acompanhar Cuiabá e Atlético. Galo viaja para Belo Horizonte logo depois do jogo, viu? Ainda essa noite, treina amanhã na cidade do Galo, já pensando no confronto de terça-feira pela Copa do Brasil contra o Sport. Maurício. Que primeiro tempo do Atlético, hein? Todo dia aqui no Globo Esporte a gente fala de como o Milito mudou o Galo. Os resultados melhoraram. Nenhum time está jogando um futebol melhor do que o Atlético. Os jogadores rendendo mais individualmente. A gente jogou muito, né? Impondo tudo aquilo que a gente trabalha. Mas essas carinhas nervosas mostram que tem um detalhezinho que ainda pode melhorar. 38 minutos do segundo tempo! 1 para o Atlético, 1 para o Criciúma. É um fato que vem nos incomodando, né? A segunda parte. A gente vem oscilando bastante. Primeiro tempo sempre fazendo um bom primeiro tempo, segundo tempo eu não sei o que acontece.
Toda vez que o Gabriel Milito entra por esse portão, a gente sabe, vai pedir intensidade. Mas o desafio é manter essa pegada nos jogos durante os 90 minutos. Desde que o técnico chegou, todos os gols sofridos pelo Galo foram no segundo tempo. Segunda parte, às vezes, a gente está deixando cair um pouco, né, o nível, comparando com o nosso primeiro tempo. Mas são coisas que vamos ajustar. São 8 jogos com Gabriel Milito, 5 vitórias e 3 empates, 18 gols marcados. Mas o ponto aqui são os gols sofridos, foram 8. 3 deles fizeram a vitória escapar. Tá tudo igual de Neno para o Cruzeiro. Tivemos chance de matar o jogo, não matamos. Uma pena o resultado final. Foi uma pena o resultado final, perdemos 2 pontos. Perder 2 pontos. Contra o Peñarol, o Galo vencia por 3-0. A vitória parecia encaminhada, mas sofreu 2 gols, aos 15 e aos 23 do segundo tempo. Eu acho que tem relação com a condição mental e ter mais confiança. Todas essas partidas foram disputadas em apenas 24 dias. Pouco tempo para treino e para descanso. A intensidade exigida por Milito enfrentando o calendário brasileiro. Tem ainda algumas oscilações dentro das partidas, natural de um trabalho recente, pode até ser uma questão física, porque é um time que passou a pressionar muito mais o adversário, pode sentir no segundo tempo. A gente tem que ser um pouquinho mais sólido ali, principalmente na segunda parte. Aproveitar as oportunidades, tiver que matar, mata logo, mas depois não ficar sofrido aí. Acho que a questão é a gente manter, porque não tem jogo fácil. Não existe jogo fácil. Se tiver 1-0, 2-0, 3-0, 5-0, mantém. Não é no controle, não joga um videogame que você controlar, vou acelerar, vou fazer gol, não é assim. Videogame não tem, mas tem umas jogadas do Galo que deixam claro que o professor tem o controle. Paulinho, que visão! Olha o Scarpa, sozinho, livrão diante do goleiro. Limpou a jogada, tocou pro gol vazio. Pra sair, pra comemorar uma virada do Galo. Para falar do Galo. Bora para Cuiabá. O Atlético joga hoje na Arena Pantanal. Você acompanha na Itatiaia a partir de 5 horas. Cobertura completaça. Aqui na Rádio de Minas, em todas as plataformas da Itatiaia. Cláudio Rezende está chegando com detalhes desse Galo que será modificado logo mais. A lista de relacionados já deixou claro, né, Rezende? Um abraço para você. Bom dia, Cláudio. Bom dia a você, João Vitor Cirilo, bom dia aos nossos comentaristas, quem acompanha o Rádio Esportes, sabadão, e aqui 1 hora menos, são 10 horas 41 minutos, capital do Mato Grosso, Cuiabá. Você imagina como tá, né, Cirilo? 34 graus, então calor daquele jeito, muito jeito, daquele jeito, um sol para cada um. E hoje às 5h30 aqui, 6h30, horário de BH, tem o Atlético contra o Cuiabá. Nós falamos ao vivo da porta do hotel onde está concentrada a delegação do Atlético. Estamos aqui, quem está no radinho vem pro YouTube ver imagens com a Itatiaia aqui ao vivo, direto de Cuiabá. Jogadores descansando, teve agora há pouco, né, o café da manhã reforçado, daqui a pouco tem o almoço e depois a preleção do técnico Gabriel Milito, antes da saída da delegação para o estádio. A gente tem algumas imagens, quem está no YouTube vai acompanhar, da chegada do Atlético aqui. Desde a saída de Belo Horizonte, teve festa ontem, viu? Alguns torcedores foram até o embarque em Confins para dar um incentivo a esses jogadores do Atlético. O Galo tá invicto com o Milito, o torcedor tá aí em graça, né, com o Atlético, tá muito feliz com esse time que vem tendo uma performance interessante, 100% na Libertadores, pentacampeão mineiro. Começou bem o Brasileirão, né? Depois que venceu o clássico com o Cruzeiro na última rodada. Tá tentando agora entrar no G4. E aí, o torcedor dando incentivo em Confins e aqui também muito carinho. Na chegada, tem um consulado Galo Cuia, que é o consulado aqui de Cuiabá. Tem Galo Pantaneiro também. Ou seja, a moçada vai estar hoje no estádio lá na Arena Pantanal para dar aquele incentivo ao Atlético. Inclusive, o Gustavo Scarpa, a gente tem imagens feitas pela assessoria do Atlético, pela Galo TV. Ele recebeu uma guitarra.
O Scarpa que gosta da música, gosta do skate, é um jogador eclético, um jogador diferente, não só dentro de campo com a bola nos pés, mas é um cara que gosta de uma leitura, de livro, do rock, da guitarra. Então, ele ganhou uma guitarra aqui de um torcedor do Atlético. Ficou feliz da vida o Scarpa. Delegação do Atlético que chegou aqui já bem à noite, né? Já por volta de 11 horas da noite desta sexta-feira. Mas vamos trazer aqui a participação do Arana, porque o Galo não tem o Hulk hoje, né? O Hulk não viajou, a única ausência dos titulares na lista dos relacionados. Os demais titulares vieram, mas não quer dizer que todo mundo vai começar jogando. Temos que esperar a escalação do técnico Milito. Mas o Arana não tem um substituto natural para a posição dele com a lesão do Rubens, que está no departamento médico e não pode jogar por enquanto. Mas o Arana vai falar inicialmente conosco aqui no Rádio Esportes sobre as posições, né? As funções que ele vem fazendo com o Milito. Algumas vezes mais como lateral esquerdo mesmo de origem. A maioria ele vem jogando como um ala, chegando muito no ataque, com muito perigo. E o Arana vem tendo uma boa performance aí com o novo treinador. Já joguei por dentro ali, agora tô jogando praticamente ali como um lateral extrema. Eu me sinto bem jogando em diversas funções. Eu acho que, como eu falei, quando o Atlético tá bem, o grupo tá bem, né? A individualidade aparece independente da posição que jogue. E a gente tá vivenciando um bom momento, né? E eu acho que todos ficaram surpreendidos por ser um trabalho recente, mas com ideias muito boas que favorecem nós jogadores e as características, não só minha, como do Scarpa também, próprio Hulk, Paulinho, aí, o pessoal ali que tá jogando um pouco mais à frente, né? Então, eu acho que a formação me favorece sim, é um lugar que eu gosto de estar. Quando cheguei aqui, e até no Corinthians mesmo, todos sabiam da minha força ofensiva. Então é uma formação que favorece ainda mais o meu jogo. E a rotatividade desse elenco aí com o Gabriel Milito. Quase todo mundo tá tendo chance. Como que é isso no elenco? A competitividade fica maior também, né, Romano? Né, Arana? E foi um pouco que eu falei depois do jogo ali. Quem vem jogando menos tá trabalhando forte, tá assimilando as ideias do professor, né? Que às vezes o pessoal que pode estar cabisbaixo por não estar jogando, mas aqui esse ano tá sendo bem diferente, porque todos estão focados no que tem que fazer, porque vai precisar. O calendário como você mesmo falou, são 3 campeonatos e vai precisar de todo mundo, e quando entrar tem que manter o mesmo nível, né, que a gente vem fazendo, a gente que eu falo, quem vem jogando constantemente, até porque grupo campeão se forma assim. 2021, falando de 2021, que tivemos grandes conquistas, independente de quem jogava, às vezes eu tava de fora, o Dodô entrava e fazia um bom jogo também, falando um pouco da minha posição. O próprio Diego Costa, às vezes, quando iniciava no banco, entrava e resolvia algumas partidas pra gente. Então, é basicamente isso. O calendário é muito longo, vai precisar de todo mundo, e todo mundo tá bem focado quanto a isso, né? Como você falou também, a janela de transferência no meio do ano abre. Tem a chegada do Bernardo, que já tem uma identidade com o clube, e a gente sabe também de toda a qualidade que ele tem. Tenho certeza que vem para reforçar ainda mais o nosso time e o nosso elenco. Tá aí o Arana, que é ídolo do Galo, falando de outro ídolo que vai chegar no meio do ano, o Bernard. Bernard que tá com um pré-contrato com o Atlético, terminando lá o vínculo dele com o Panathinaikos da Grécia. Para fechar com o Arana, esse estilo de jogo aí do Milito te favorece? A gente tá vendo o Arana muito perigoso no ataque. A forma que ele joga me favorece bastante, né? Por eu chegar mais ali dentro da área, ajudar os meus companheiros ali na parte ofensiva. E eu sou um cara que agora há pouco falei, que sou um cara bastante ofensivo. Eu gosto de
ajudar meus companheiros ali na parte da frente, e isso sem dúvidas me favorece, até porque a formação que ele joga faz com que eu seja mais perto e mais próximo ao gol. Por isso que eu venho tendo êxitos, né, de assistência, gols também. Então procuro estar sempre evoluindo, né, e dando muita alegria ao torcedor. E se caso venha acontecer dele optar de me usar em outra posição, também estou super disposto, né? Eu tô aqui para ajudar a todos e em prol do Atlético Mineiro. Tá aí o Arana, polivalente, tá disposto a ajudar em qualquer lugar. E é um jogador também, né, ô Cirilo, que apesar de uma sequência de jogos, eu me lembro quando ele retornou ano passado, todo mundo tinha uma situação ali de preocupação com o Arana, de uma possível lesão muscular. Ele ficou 8 meses fora com uma lesão gravíssima no joelho, cirurgia. O Arana voltou e começou uma sequência de jogos sem parar e sem lesionar também. É um jogador que tem aí um físico muito avantajado, um físico muito importante, por isso que ele costuma jogar todas. E se coloca à disposição para entrar em campo hoje também, viu, Cirilo? Pois é, o cara que tem jogado com frequência e agora do elenco principal do Atlético aí, com a lesão do Rubens, é o Arana e mais ninguém, pelo menos no primeiro momento. Edu Panzi, um abraço, bom dia, Edu. Bom dia, Cirilo, um abraço. Feliz aniversário, viu, Edu? Deus te abençoe, muita saúde. Obrigado pra você também. Cirilo. Quantos anos, Edu Panzi? Quer revelar pros nossos ouvintes? Alguns bons anos, 45, 4.5. Tá. Bem vividos, graças a Deus. É isso aí, experiente, grande Edu Panzi, aniversariante do dia, baita comentarista da Itatiaia. Ô Edu, o que você espera desse Atlético hoje contra o Cuiabá? E o Arana é um personagem, né, cara? Porque, como disse o Cláudio, além de ser um dos destaques do Atlético nessa nova era aí com o Gabriel Milito, é o cara da posição, né? O reserva dele não tá aí mais, tá machucado, né? Hoje, sem dúvida nenhuma, eu de afirmar que ele é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro em termos de atuação, de entrega, de jogador ser decisivo, de importância para o time. É impressionante a virada no futebol do Arana, na saída do Filipão para a chegada do Milito. E vai muito de estilo de jogo, viu, Cirilo? Não é a questão do certo ou do errado, que o Filipão é um péssimo, o Milito é o maior de todos. É o estilo, né? Os laterais com o Filipão são mais defensores. O Milito, ele usa o Arana como um ponta esquerda. Ele defende como lateral, mas quando o Atlético tem a bola, ele vira ponta. Com o Filipão, ele era lateral mesmo. A maior obrigação dos laterais do Atlético com o Filipão era fechar a linha de 4, defensores. Enfim, e isso potencializa muito o futebol do Arana, porque ele tem essa característica. Agora, o futebol brasileiro é aquela frase, né? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Você tem que fazer escolhas, cara. Por mais que o Arana seja insubstituível hoje no Atlético, até porque o insubstituível em relação ao Arana é literal, né? Em qualidade e quantidade. Não tem substituto hoje, nem em qualidade e nem da posição. Mas, ao mesmo tempo que você sabe que o Arana é o cara que você tem que contar com ele, você tem que se preocupar também, né? Pela sequência de jogos, por um cuidado físico, um cuidado médico com o Arana, para que você tenha o Arana em todos os jogos, né? Ele é fundamental. E escolher adversário é muito perigoso, porque a gente sabe que se você comparar Cuiabá com vamos supor, um time da Libertadores, um Peñarol, um Rosário Central, se você compara um Cuiabá com um Grêmio, um Fluminense, que são adversários do Atlético nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, é claro que na balança o Cuiabá vai pesar menos. Mas no final das contas, é esse time que acaba te prejudicando numa conquista, numa chegada de vaga de Libertadores, é perder ponto para esse time, para esse tipo de time que te prejudica lá na frente. O Atlético completo contra o Cuiabá, ele é muito favorito. O Atlético muito mexido contra o Cuiabá, ele perde muito do favoritismo. Ainda acho que seja favorito. Por isso que o Milito leva a maioria dos seus jogadores, o Hulk fica de fora, porque eu imagino que ele vai tentar mandar a campo o que ele tenha de melhor fisicamente. E quem não começar o jogo estará no banco de reservas. Eu teria levado todo mundo, inclusive o Hulk. Mas eu respeito muito o planejamento interno dos clubes. E eu imagino que tenha esse planejamento para o Hulk, dar um descanso, o Hulk dar uma relaxada nesse final de semana para voltar com tudo nas principais competições. Mas ainda que poupe ou segure outros nomes para o jogo, o Atlético é favorito contra o Cuiabá.
Alexandre Simões, um abraço, bom dia, Simões. Bom dia, Cirilo, parabéns, Panzi, muitos anos de vida. Muito obrigado, para nós todos. Ô Simas, o que você enxerga de dificuldade nessa posição do Arana? Porque, de fato, ele precisa de alternativa. Acho que todo mundo vai ter que descansar em determinado momento. Não sei se hoje o Arana descansa ou se ele vai pro jogo, mas o Atlético precisa encontrar uma alternativa para ele, né? Nos dias em que ele precisar estar ausente, né? Ô Cirilo, eu acho assim, né? O Milito, ele tem muita facilidade de mexer no time dele, tá? Então eu acho que o Scarpa, até o próprio Milito citou o Scarpa, né? Falou que o substituto hoje seria porque o Scarpa. O Scarpa já atuou como lateral esquerdo e... O Scarpa disse que se sente bem também jogando. E não precisa ser lateral. Vai ser ponta, né? Vai ser ponta, não, vai ser ala. ala. Ou vai até, fechar a linha. Isso. Ou até defensivamente, de repente, menos do que o Arana faz. Porque se hoje o Milito, por exemplo, faz a opção por jogar com três zagueiros, né? De ofício, né? Ele pode ter ali o Lemos, o Fux e o Gemerson, ainda tem o Igor Rabelo, pode adiantar o Batalha, tem 2 volantes. Ele pode fazer o contrário. Ele pode fazer um dos zagueiros fechar a linha de 4 pela esquerda e o Mariano talvez fechar pela direita. Sim. Ou ele pode jogar realmente com 3 zagueiros e usar alas, né? O Mariano de um lado, o Scarpa do outro. Porque se ele voltar com os 2 alas, vai fazer linha de 5 com o Cuiabá, eu acho que não justifica. Mas tem a questão da bola aérea, né? A gente não sabe se o Cuiabá vai ter Davidson e Pita, né? São 2 grandalhões e aí é jogo aéreo mesmo, entendeu? Então, ele tem o Scarpa como opção. De toda forma, é importante o Atlético ter, porque a situação do Rubens não é tão simples, né? Vai ficar um tempo parado. E o Arana, ele vem vivendo um processo que dificilmente ele vai ficar fora da Copa América, né? E a Copa América, de forma incrível, o Campeonato Brasileiro não vai parar. Até porque se ele parar, vai terminar ano que vem, né? Para a Copa América. Então, quer dizer, são aí 7, 8 rodadas. Com a preparação dá até mais, né? O cara não vai chegar na véspera do jogo, né? Quer dizer, o cara perde mais da metade de um turno defendendo a seleção brasileira numa Copa América. E o Atlético corre o risco de perder o Guilherme Arana, né? Tem clubes que vão ter um prejuízo muito maior, inclusive, né? Mas pro Galo, o Arana, nesse momento, é um prejuízo muito significativo. Fala, Rezende. E tem um detalhe, o torcedor pode falar, mas se o Arana for pra Copa América, o Galo tem que buscar alguém. Não adianta, porque a janela só vai abrir depois da Copa América. Então, não adianta buscar um jogador por conta dessa situação de Copa América. Então, vai ter que ir com o que tem mesmo na Copa América. Se o Arana for, vai complicar demais o Galo, mas o Galo vai ter que ir com o que tem. Calendário muito bem pensado, né? Como sempre, né? É inacreditável. É simplesmente assim, é simplesmente inacreditável como é desenhado o calendário. Da base, lateral esquerdo que tem é o Júlio César, né, Cláudio? É um jogador que nem treina constantemente com os profissionais, né? Logicamente que agora pode ter um cuidado especial até, né? Trazer o jogador, mas é um jogador que não estava nos planos no início do ano, até por ter o Arana e o Rubens, de que ele já estivesse na equipe principal do Atlético. Então, vai ter que ir com essa situação mesmo. Agora, se o Arana vai jogar ou não temos essa resposta para hoje. Mas a Itatiaia apurou o seguinte, meu Cirilo, o Scarpa começa. O Scarpa vai jogar. Não sei se vai ser na dele ou se vai ser lá nessa função do Arana. Até porque o pensamento do Milito é o seguinte, ele não tem um Hulk, então ele vai manter jogadores decisivos. Ele vai manter o Paulinho, possivelmente com Vargas ao lado dele, e o Scarpa, porque aí você tem Paulinho, tem Scarpa e quem sabe o Arana, né? Se ele tiver os 3, são muitos jogadores decisivos mesmo sem o Hulk. Aí já dá um peso especial também para essa escolha para hoje. Antes de fechar com o Rezende, de mais opiniões dos nossos comentaristas, vamos chamar o Thiago Reis até para saber o que o Cuiabá tá projetando também para esse duelo, né? O Cuiabá tá precisando vencer, só jogou 2 vezes no Brasileiro, mas tem 2 derrotas até aqui. Um abraço, seu nome e seu bairro. Um abraço pra você, Cirilo, pra quem se liga no Rádio Esportes. O time do Cuiabá tem uma novidade importante pro jogo de hoje contra o Atlético. A volta do seu principal jogador,
O atacante Daverson, que antes do Campeonato Brasileiro, do início da competição, entrou em litígio com a diretoria, chegou a ser desligado, mas foi reintegrado e está à disposição para o compromisso desta noite. O Cuiabá tenta vencer pela primeira vez jogando em casa nesta Série A, na estreia do campeonato. Lembrando que teve um jogo adiado contra o Vitória, então o Cuiabá tem uma partida a menos e ainda não pontuou na competição. Antes da provável escalação do Dourado, a dúvida quanto ao time do Cuiabá é o aproveitamento justamente do Daverson, já que ficou afastado, começa como titular ou fica no banco, dando mais uma oportunidade ao paraguaio Isidro Pita. Desta maneira, a provável escalação do Dourado: Walter, Matheus Alexandre, Marlon, Bruno Alves e Alain Pereur, com Riquelme na esquerda, Denilson e Fernando Sobral, Cleison, Jonathan Cafu, e aí a dúvida, ou Pita ou Daverson. É este o Cuiabá para pegar o Atlético hoje, Campeonato Brasileiro, com as informações do Dourado Rádio Esportes. Thiago Reis, eu volto com você, Cirilo. Deve ser um Cuiabá com marcação e correria, né, Edu? O Cuiabá joga com dois caras de muita velocidade pelo lado do campo, né? O Jonathan Cafu e o Cleison. E isso vai exigir dos laterais do Atlético ou de quem jogar pelo lado do campo. Eu até comentava enquanto o Thiago falava, Cirilo, que eu, Edu Panzi, daria aquela seguradinha no Arana pro jogo contra o Cuiabá. Eu iria com o Scarpa pela esquerda, até para ver como vai ser, para te trazer uma maior segurança para jogos seguintes, né? Pra você saber se vai poder contar mesmo com o Scarpa como um provável substituto do Arana. O desgaste físico de quem joga pela ala direita do Atlético é menor do que o desgaste físico do ala esquerdo. Por quê? O Arana, que é o ala esquerdo, ele ataca como ponta e fecha a linha de 4, defende como lateral. O Scarpa, que é o ala direito do Atlético, ele ataca como ponta, mas ele não volta para fechar a linha defensiva. Ele marca numa linha de meias lá no campo de ataque. Então ele percorre menos caminhos do que o ala esquerdo. O desgaste físico do Arana hoje seria, de novo, muito grande. Vai ser pro Scarpa, se ele jogar pela esquerda? Vai. Mas o Scarpa, no jogo seguinte, já pode voltar para dele com esse desgaste físico menor. E lembrando que o Scarpa não começou com o Milito como titular. Ele teve ali alguns jogos, ele não tem essa sequência que o Arana vem tendo. E ali na frente o Scarpa pode ter um substituto que o Arana não tem hoje. A sequência de jogos do Scarpa é menor que a do Arana, bem menor. Então, pensando nos próximos jogos, na necessidade que o Atlético tem em relação ao Arana, talvez iniciar o jogo contra o Cuiabá sem ele seja uma medida de precaução, inteligente. Essa ponta direita tem opções, né, Simões? Dá pra, se precisar mexer aí no Scarpa, tem opção pra jogar com velocidade do lado de lá também, né? Sim, tem o Alisson, né, que é um substituto natural. O Palácio que nós não vimos ainda, né? O Palácio a gente não viu, teve uma lesão, né? Tá voltando agora. Já tem sido relacionado. Exato. E tem outra opção também, né? Por exemplo, o Hulk nem foi, né? Eu acredito que deva jogar o Vargas, né? Deve ser o Vargas, o substituto. Tem até entrado bem. O substituto. Então, quer dizer, tem opções, né? Tem opções o Milito e opções de jogadores, assim, né? De qualidade. Não são os jogadores que vão entrar simplesmente para poder compor. A gente não pode esquecer, né? O Zarate vem sendo muito preservado, deve jogar, tem jogado um tempo nas partidas. O Milito está preservando o Zarate, ele está usando ele em todos os jogos e preservando em todos os jogos. E tem vencido, o Atlético tem conquistado as suas vitórias no primeiro tempo com o Zarate. Não é coincidência. No primeiro tempo com o Zarate. Claro que não é só a saída do Zarate, não é só isso, mas a gente percebe que perde um pouquinho no segundo tempo. Tem a questão física também, de ajuste, né? É um início de trabalho com um calendário que o treinador não está acostumado, né? Com 3 competições ao mesmo tempo, tem um aspecto psicológico de final de Mineiro. É uma série de aspectos, né? São ajustes que serão feitos. Mas a certeza que a gente carrega é que, se não rodar o elenco, fica praticamente impossível de manter o estilo de jogo. Não, você tá vendo todos os concorrentes rodando, cara. Sim. O Flamengo tá rodando até em Libertadores, o Palmeiras. O Pedro ficou no banco contra o Palmeiras e nem foi pra Bolívia. Exato, o Palmeiras tem rodado elenco também. Gente, quem não fizer isso... O Flamengo, acho que pra Bolívia, não levou 7 ou 8 jogadores. Eu só não acho prudente time reserva. Totalmente reserva não faz sentido. Porque aí você desconfigura tudo. Até porque, o que acontece? A gente percebe, quando eu comecei a trabalhar, preparação física de clube era a mesma coisa pra todo mundo. Hoje, ela é 100% individualizada. Cada um tem um tipo de preparação física. Cada um tem uma necessidade, cada um tem uma capacidade,
né? E com o decorrer dos jogos, quando a gente tem essas maratonas, a gente começa a perceber quais são os caras que a sequência de jogos afeta pouco e quais são afetados muito, né? O Arana, por exemplo, voltou de uma lesão no ano passado e viveu uma sequência com naturalidade. O Arana, então, é um jogador que a sequência de jogos não faz diferença para ele. O próprio Hulk, né? O Paulinho. O Arana teve uma lesão muito séria, mas é um cara que se lesiona muito pouco. Sim. A lesão muscular no Arana não é uma constante. Mas fisicamente, do Zarate, isso, fisicamente ele é privilegiado. Porque ele tem sequência de jogos e para ele não faz diferença. Porque o rendimento dele não cai e ele não se lesiona. Agora tem outros que, se não tiver o cuidado, você vai perder. Fux, Zarate. São exemplos dentro do próprio Atlético. Cláudio, já você volta com mais detalhes aí de Cuiabá. Isso, uma previsão de público aqui para o jogo de hoje. E também vamos falar de uma camisa especial que o Galo vai usar hoje, hein? Com pet especial, inclusive para colecionadores. Hoje o Galo vem com uma diferente aqui, com algo diferente no seu uniforme para o jogo das 6:30 da noite contra o Cuiabá. Se tudo der certo, Cirilo, o Galo vence o jogo, entra no G4 e pode até dormir na liderança, hein? E aí o torcedor fica ainda mais animado, Cirilo. É verdade, Cláudio Rezende. O Atlético vencendo vai a 8 pontos, o Bragantino e Flamengo tem 7 pontos. Lembrando que amanhã a equipe do Flamengo joga com o Botafogo. O Botafogo é o terceiro colocado com 6 nesse momento. O Bragantino joga amanhã também contra a equipe do Fortaleza. Pode ser um fim de semana, um sábado especial aí pro torcedor atleticano.